bem difícil. A irmã Raquel, né? Mas vamos lá, que Deus seja louvado nesse momento, né? Então, nos estudos passados, a Ozzy, a Luciana e a Diana falou sobre as 10 maneiras e por que as mulheres não oram, né? E hoje eu fiquei com formas, as 10 formas que devemos orar. Mas aqui no meio do livro, na página 61, a autora pergunta o que é oração. Eu vou falar um pouco a respeito do que é a oração. Depois a gente entra nos 10 pontos lá, né? Que devemos, as 10 maneiras que devemos orar, certo? Então, as irmãs que estiverem com a Bíblia, por favor, abram em Lucas 11:1. Em Lucas 11:1, Jesus estava orando em certo lugar e, quando terminou, um dos seus discípulos lhe pediu: Senhor, ensine-nos a orar, como também João ensinou os discípulos dele. Então Jesus disse, então, eu vou falar a respeito um pouco do Pai Nosso, certo? Que é a oração modelo. O Pai Nosso é o esqueleto da forma que nós devemos orar, o modelo de oração. Então, quando os discípulos pedem a Jesus, ele suplica, pedindo uma forma de como Jesus ensinasse eles a orar. Jesus, diante desse pedido, Jesus diz que ele deixou um modelo de oração que passou a ser, pelo menos deveria ser, um modelo padrão para a nossa vida de adoração, na nossa caminhada cristã. E em Mateus, no capítulo 6, do versículo 5 ao 15, Jesus nos ensina como nós devemos orar. Vamos abrir nossas Bíblias em Mateus, no capítulo 5, no capítulo 6, perdão, do versículo 5 ao 15. Vou ler para vocês, certo? E quando orarem, não seja como os hipócritas, que gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos pelos outros. Em verdade, lhe digo que eles já receberam a sua recompensa. Mas, ao orar, entre no seu quarto e, fechada a porta, ore ao seu pai, que está em secreto. E o seu pai, que vê em secreto, lhe dará a recompensa. Eu vou falar um pouquinho aqui nessa parte que fala de entrar no seu quarto e orar em secreto. Naquela época dos judeus, quarto se referia a uma dispensa. Naquela época, a dispensa ela não era fechada por dentro, ela era fechada por fora. Então, orar em seu quarto não significa que é uma oração particular, que a gente orando no nosso quarto, nós estamos sendo mais espiritual. Não é isso. Quando Jesus se refere a orar em seu quarto, como da mesma forma de quando ele se refere que orar nas praças públicas, né, que ele falava lá quando ele falava que não deve orar chamando a atenção, né, nas praças públicas. É porque, na verdade, Jesus se refere a uma oração não como posição de joelhos ou em pé, não. Ele está se referindo à nossa, como eu posso dizer, a nossa motivação do coração. Não que seja errado orar em secreto, não. Nós somos orientados a orar em secreto, nosso quarto também. Mas também não é errado orar na igreja, né? Pelo contrário, a Bíblia nos ensina que a gente deve orar em comunhão, né? E só que o que acontece? Que quando a gente ora em comunhão, muitas vezes nós oramos para os outros, né? E o Pai Nosso, ele ensina como a gente deve orar, para quem nós devemos orar.
E Jesus ensina como modelo no Pai Nosso, primeiro, quando ele diz que o Pai Nosso é uma ferramenta de grande importância para a nossa vida de oração. O que a gente pode aprender e que devemos fazer diante dessa oração modelo? Eu citei aqui alguns pontos que é bem importante para nosso aprendizado. Aprender a honrar a Deus, pedir como convém. Lá em Tiago ele diz, né, como a gente deve pedir. A oração do Pai Nosso também, ela tem uma adoração, um trecho de oração e 6 de pedido. Muitas vezes a gente pensa assim, né? Eu não vou mais pedir, Deus já me deu muito, eu não preciso mais pedir. Como se pedir, deixar de pedir alguma coisa não fosse agradar a Deus. Pelo contrário, Deus, ele se agrada que a gente peça. É tanto que na oração do Pai Nosso, um trecho é de oração e 6 trechos é de petição. Então, a melhor forma de aprender com aquele que sabia bem qual era a vontade de Deus era Jesus Cristo. E Jesus Cristo, ele nos ensinou a forma como devemos pedir a Deus, uma forma que agrade a Deus nossos pedidos, né? Então, a oração, ela deve ser um momento de comunhão com Deus. E por que temos tanta dificuldade de orar com... Por exemplo, por que nós temos tanta dificuldade de orar bastante tempo? Porque nós não buscamos na palavra, né? Para a gente orar em comunhão com Deus, intimidade com Deus, primeiro nós devemos buscar na palavra, nos Salmos. Nos Salmos, no 57:1, se não me engano, ele diz, Senhor, tende misericórdia de mim. Então, os Salmos inteiros, eles nos ensina como devemos orar. Então, a única forma da gente ter um relacionamento de intimidade com Deus é através da oração. E ele fala também o quanto a nós orar para outras pessoas, né? Esse versículo não significa que é errado orar ao público. O versículo 6:5, o 6 e o 5, quando diz, quando orar não seja como os hipócritas, ele se refere também a que não é errado, não, quanto a nós não orar para outras pessoas, que eu já falei um pouco, né? Que é errado orar ao público também, essa parte eu já comentei um pouco, não é que Jesus não estava condenando a oração em público, não era o lugar mais para quem estamos orando. Qual a motivação da oração? É aquela parte que diz assim, nós oramos para ser vistos pelos outros, também não era porque estava em pé ou de joelho, como também eu já tinha falado, né? Quando a Bíblia se refere a orar, também no seu quarto eu já falei um pouco, é que eu sou muito rápida, vou pulando. Então, necessitamos de ter um cuidado de não nos preocupar com as pessoas ao nosso redor. Quando eu ia para o culto de oração, no início eu tinha maior dificuldade, né? Porque na questão de orações longas, né? E até eu entender que o que Deus, ele quer a nossa oração é para glorificar a Ele, né? E não a gente, cada um tem a sua forma de oração. Às vezes a gente fica envergonhado, mas isso também é um pecado. Nem sempre esse ficar envergonhado é porque nós somos humildes, né? Não é. É porque a gente quer fazer, a gente tem um temor ao homem. Aí muitas vezes a gente, numa reunião de oração, se preocupa com, até mesmo em mandar um recado para uma irmã, né? Você está orando e ao mesmo tempo, em vez de você estar naquele momento glorificando
o nome do Senhor, você já aproveitando para mandar um recado para uma irmã. Isso a gente deve ter muito cuidado também. Irmãos, as nossas orações devem ser feitas diretamente a Deus e não aos outros, né? Muitas vezes também, até no nosso quarto em oração, a gente está orando a Deus e perde a linha, né? Estamos orando aqui a Deus e, de repente, você está lembrando do que está acontecendo com uma pessoa e seu pensamento vai, viaja mesmo, e você perde a oportunidade de intimidade com Deus. Eu vou mostrar aqui alguns pontos, pelo menos vou tentar, né? Que o Pai Nosso ele nos ensina, como ele nos ensina. Outro ponto também é que Deus ele não precisa das nossas informações quando a gente está orando, né? A gente fica, Senhor, eu peço tal, Deus sabe o que a gente precisa. Deus já sabe o que a gente precisa. A gente tem aquela ideia que os pagãos, eles oram repetidamente, né? Repetindo as palavras. Mas muitas vezes nós também repetimos as nossas orações. O cristão, ele deve sim aprender o Pai Nosso. E você, de acordo com o Pai Nosso e com o que é pedido no Pai Nosso, você vai ter uma oração centrada em Deus, em que a palavra de Deus diz. Outra pergunta também que muitas vezes a gente faz, né, diante de conhecer a soberania de Deus e saber que Deus está no controle de todas as coisas e que nossas orações não mudam a Deus, a gente se pergunta, por que devemos orar? Se a nossa oração não vai mudar o que Deus tem preparado para nós, né? Então, a nossa oração realmente não vai mudar a Deus. Nós é que somos moldados, né, a Ele. Então, por isso que precisamos orar corretamente, né? Para nos lembrar que a gente precisa de Deus. E essa oração é realmente a que glorifica a Deus. Então, estamos sempre lembrando nas nossas orações de quem é Deus. É, um outro ponto muito importante, de grande importância, é conhecer os atributos de Deus, conhecer quem Deus é, conhecer como nós somos totalmente dependentes dele, né? E isso vai dando uma direção para a gente corrigir a nossa forma de oração. E nessa questão de pedir, né, que às vezes a gente pensa que estamos pedindo muito, mas, irmãs, Deus, ele está disposto a nos dar, né? Ele dá muito, lá em Efésios 3:20, ele diz que ele dá muito mais do que a gente pede, né? Que ele pode dar, ele está disposto a fazer isso. E lá em Mateus 6, no capítulo 6, 9 a 13, que eu vou ler agora para vocês, diz assim: mas a orar, entre no seu quarto e fechada a porta, ora ao seu pai que está em secreto. E o seu pai que vem em secreto lhe dará a recompensa. E orando, não use vãs repetições como os gentios, porque eles pensam que muito falar serão ouvidos. Não sejam, portanto, como eles, porque o Pai de vocês sabe o que vocês precisam antes mesmo de lhe pedir. Portanto, ora assim, né? Aí eu vou tentar aqui mostrar a forma de orar que agrada a Deus e usando a forma do modelo da oração do Pai Nosso. Então, o Pai Nosso você orando de acordo com o Pai Nosso, você vai ter um relacionamento com Deus, uma conversa com Deus, né? Eu assisti uma vez uma live, não, live é agora, né? Um vídeo do Augusto Nicodemos, ele falando que
É só você pensar assim. Seu filho está lá, porque o Pai Nosso, ele começa, Pai Nosso que está no céu. Então, é uma relação de filho para com o pai, né? Aí ele diz assim, você imagina seu filho lá puxando na sua roupa, dizendo, pai, 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 né? Não precisa, né? Não precisa estar repetindo, porque isso não vai agradar a Deus. Então, quando Jesus diz assim, Pai nosso que estás no céu, ele está falando da relação de filho para com o pai. Quando ele diz, santificado seja o seu nome, então, para você orar a um Deus santo, para você saber que você está orando a um Deus santo. Quando ele diz, venha ao teu reino, é lembrando que a sua relação com Deus é de submissão. Nós somos submissos a Deus, então venha ao teu reino. Seja feita a tua vontade. Você se coloca em relação de obediência ao Senhor. Quando ele diz, seja feita. Quando Jesus diz, seja feita a tua vontade, quando a gente está orando dizendo isso, nós estamos dizendo o quê? Não é que Jesus, nesse momento a gente pensa assim. Nesse momento a gente pensa assim, né? Mesmo que não seja feita a minha vontade, vai ser feita a vontade de Deus, e a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Mas, na verdade, nós estamos lembrando de uma relação com Deus de obediência. Quando a gente diz, seja feita a sua vontade, nós estamos sendo obedientes a Deus. Quando a gente pede o pão nosso de cada dia, a gente sabe que tudo que a gente tem vem de Deus. E nesse pão nosso não inclui só o alimento, não. Quando ele fala do pão nosso, ele se refere a tudo, a nossa vestimenta, nosso alimento, nossa moradia, a todas as coisas que a gente precisa. Ele inclui todas as coisas, a provisão, né? Quando fala do perdão, o perdão tem a ver com a salvação, né? Se Deus não perdoar, a nós não tem jeito, né? Não tem jeito. Então, quando a gente pede para Deus nos perdoar, nós estamos nos referindo à nossa salvação, nosso perdão. Cair em tentação. Cair em tentação, a gente está pedindo a Deus para que a gente não venha cair em tentação. Então, as coisas futuras, né? Que Deus nos deu uma proteção de cair, né? Então, quando nós estamos orando de acordo com o Pai Nosso, nós estamos orando a um Deus Santo, adorando, o Rei, ao Pai, né? Outra coisa também, outro ponto, é que o Pai Nosso, ele inclui um trecho de adoração e 6 de petição. Para a gente ter, assim, a ideia de como não é errado a gente pedir a Deus, né? O Pai Nosso, ele dá 6 trechos de petição. E conclui o Pai Nosso com a frase, em nome de Jesus. Muitas vezes a gente ora e termina esse nome de Jesus tão perdido de vista, né? Assim, uma coisa tão... Mas isso é tão sério, né? Porque a principal razão para a gente orar é glorificar a Deus. E quando a gente pede em nome de Jesus, no final, nós devemos lembrar que nós seremos atendidos, né? Nós seremos atendidos de acordo com a vontade de Deus, né? Então, irmãos, eu queria só mostrar aqui um pouco, né, do que é a oração, de como nós devemos, qual é o nosso modelo de oração. O Pai Nosso, ele serve de esqueleto. O esqueleto é assim que a gente preenche ele, né, com as nossas orações, com os nossos pedidos. E a cadeira está descendo. Agora eu vou mostrar aqui as 10 formas. Vou falar um pouco, só que já é o quê? 7h30, né? Eu quero deixar o horário para as irmãs Diana e Ose tirar aí as dúvidas das irmãs. Vamos lá, para as 10 formas. Tá dando para me ver direito, tá? Tá, Raquel?
Tá, sim, tá. Tá? Então, as 10 formas de melhorar a sua vida de oração, né? Utilizar uma lista ou um caderno é muito importante. Muitas vezes uma pessoa durante o dia pede para você orar por tal acontecimento na vida dela, né? E a gente acaba que esquece. Então, até mesmo por algum pedido da gente, né? Alguma coisa que a gente esteja passando, e no momento da oração a gente esquece. É muito importante a gente ter aquele caderninho de oração, listando durante o dia o que, pelo que nós vamos orar, né? O caderno ele ajuda você a organizar, né? A autora diz aqui no livro. Auxilia por quem você deve orar, lembrar, como eu falei, e serve um lembrete que você deve ser fiel a Deus, né? Também cria um registro para você, quando quiser voltar lá nos seus pedidos. E interessante é que a gente vai ver no que Deus, no que nós somos atendidos. Às vezes a gente esquece de orar, agradecendo a Deus pelo que Ele já atendeu nossos pedidos, né? E ter o caderno para lembrar no que a gente foi atendido é uma bênção. A segunda é agende um tempo de oração todos os dias. Isso a gente tem que ter o maior cuidado nessa parte, né? A gente muito ocupada, com muitas afazeres, e geralmente a gente diz assim, nem orei hoje, não orei ontem. Mas, irmãs, não pode. Nós precisamos separar um tempo para nosso momento de oração. E eu, já juntando aqui com outro ponto que ela diz, você acordar e ter aquele tempo de oração, que como se ela diz, abrir, né, amanhecer do dia com o tempo de oração e anoitecer antes de dormir com o tempo de oração, que é outro ponto que ela fala. Eu achei interessante aqui nesse livro, que ela fala até da questão do lavar os pratos. Ela diz que você pode deixar a louça suja, né, por um tempo e separar aquele tempo para oração. Isso é muito interessante, né? Sempre tem alguma coisa que fala com a gente. Isso não quer dizer que não vai lavar os pratos, né? Quer dizer que você deve fazer lá como Marta e Maria, né? Aquele é fantástico, aquele trecho bíblico, que tirou o tempo para Jesus. Então, nunca a gente não deve ter essa desculpa de dizer que nós não tivemos tempo para oração. Deixa lá e vendo, como ela falou antes também, da listazinha, organizar a lista para não deixar passar o dia sem que a gente tenha orado, né? Eu já falei. Outra parte também que ela fala é gastar o tempo orando por outras pessoas. Quando eu fiz o curso das disciplinas espirituais, quando eu estava fazendo o curso de teologia, né? O professor pediu para a gente tirar 30 minutos por dia para orar. E na época eu pensei assim, nossa, 30 minutos, eu não consigo não. E o livro ele nos ensina também como nós devemos fazer isso, né? Primeiro a gente vai vindo de fora para dentro. A gente vai orando pelos de fora, né? Então, vamos dizer, os nossos amigos, conhecidos, pessoas que a gente nem conhece, como agora, que é o caso da Nilma, né? Vocês têm ideia, assim, como Deus faz. Ele faz com que a gente lembre de orar por uma pessoa que a gente nem conhece. Então, esse tempo de orar pelas outras pessoas, aí quando eu fiz o curso, que era para orar 30 minutos por dia, eu pensei que eu não ia conseguir. Eu disse, não vou conseguir orar 30 minutos por dia. Mas, irmãs, ela estava passando dos 30. Porque você começa orando pelas pessoas que
de fora, depois você vai trazendo, e por último, por você, pela sua casa, né? E não falta. Não falta pessoas para você orar. Então, esse seria o gastar o tempo com orando por outras pessoas. E nesse conto, ela fala também da oração corporativa, né? Que é você se juntar a outros irmãos na igreja, tirar aquele tempo para orar pelos nossos líderes, pela igreja, né? E isso é muito bom. E lá, vamos ver aqui o quinto, que ele pula um pouquinho. Eu já falei, o sexto, que é, eu já falei, né, que é abra e feche cada dia com um tempo de oração, já falei sobre o sexto. O sétimo é adquira inspiração com as biografias de outras pessoas que oravam. Isso aqui é você buscar aprender com pessoas de oração, né, buscar, vamos dizer assim, imitá-lo mesmo. Mas essa parte de como inspiração, aqui ele cita até a Susana Wesley, né? Também uma forma de encorajar, né, as nossas orações. No 8, reflita sobre as orações da Bíblia e a estude. É aquela parte que eu falei também, quando eu citei lá no Pai Nosso, é orar a Bíblia, né? Orar a Bíblia. Como eu falei, orar os salmos. Quando também, né, assim, no início, quando eu estava na igreja, eu tinha maior dificuldade de orar, em casa mesmo também, e eu aprendi a orar nos Salmos, no Filipenses, né, no Filipenses 4, no 6, quando diz, não andeis ansiosos de coisa alguma, antes em orações e súplicas. Aí, quando eu estou com dificuldade, porque assim, irmãos, quando a gente não está, irmãs, quando a gente não está em comunhão com Deus, intimidade com Deus, eu não sei vocês, mas eu tenho dificuldade de orar. Então, o que é que eu busco fazer? Na Bíblia, nos Salmos, em toda parte na Bíblia, tem oração, né? Toda parte que você estudar na palavra, você ora. Então, quando a gente está com a dificuldade de orar, busca na palavra. E o último, que é o 10º, é alimente o seu coração e a sua mente com a palavra de Deus, que é essa parte, né? É orar na palavra. Orar na palavra. E eu tenho sido muito grata a Deus por isso, porque não, assim, é claro que a gente demora, né, a entender que nós somos totalmente dependentes desse Deus, né? Demora a entender que a gente tem que ter um tempo reservado para Ele. Muitas vezes a gente pensa que é só ir à igreja ou ter atitudes piedosas, né? Uma questão também de fazer as obras, mas não existe uma vida de, vamos dizer assim, o cristão sem oração, né? A oração é o que realmente nos leva a ter uma intimidade com Deus. Então, irmãs, organizar as suas orações, né? Fazer aquele lembretezinho. Eu aqui em casa eu prego na porta da geladeira, né? Porque eu devo orar. Outro ponto também, que não é errado, é a gente pedir por uma mesma, por exemplo, a salvação do meu esposo. Eu sempre tenho pedido. Eu não sei se Deus vai me atender, mas eu sempre tenho pedido. Isso também não é errado, né? Outra coisa também, orações longas.
queria falar um pouco disso, porque a gente, né, que não tem esse conhecimento, como outros, como os nossos líderes da igreja, né, a gente quando vai para oração, fica, não tem aquela oração longa, mas o que Deus quer não é orações longas. Claro que isso também não é errado, as orações longas, mas o que Deus requer de nós é um coração, uma vida, uma prática de vida cristã. E por meio da oração, em tudo que nós fizermos, que glorificar Ele. Então, eu já aprendi, quando eu estou na reunião de oração, se eu orar uma oração bem curtinha, mas aquela oração eu fiz para o Senhor, né? Eu, hoje, por isso que é bom, irmãs, a gente sempre estar estudando. Quando eu comecei a ler, observar o Pai Nosso, né? Eu vi um vídeo do Heber Campos. Eu fiquei assim, mas o Pai Nosso não já está dizendo tudo, não. Quando você começa a introdução do que é o Pai Nosso, né? Aí você fica assim, é fantástico. Como o Pai Nosso nos ensina, né? Como ele nos ensina a orar como Deus quer, que, pelo menos como Deus espera que a gente ore. E eu encorajo as irmãs para todos os dias, ao amanhecer, ao anoitecer, a gente tem esse tempo, né, que os pratos estejam sujos. Eu estou falando dos pratos, porque quem me conhece sabe que eu não gosto muito de lavar prato, né? Mas eu tenho aprendido muito também com isso, graças a Deus. A menina que me ajuda aqui, ela diz assim, ô Leuda, por que quando você lava os pratos você agradece a Deus? Eu disse, ai, irmã, porque é tão difícil lavar os pratos, né? Mas hoje eu entendo que até no lavar dos pratos a gente faz para a glória de Deus, né? E é isso, irmã, eu espero que eu tenha ajudado em alguma coisa, tenha tirado alguma dúvida. E se vocês tiverem alguma pergunta, faça aí para a Ozzy e para a Diana. Boa noite, Deus abençoe. Raquel, Oi, Leuda. terminei, Eu vou Raquel. passar. Ok. Eu vou passar aí para Ozzy, para Diana, algum comentário que ela queira acrescentar aí conosco, para depois abrir para as irmãs que tiver querer fazer qualquer comentário ou pergunta. Oi, Ozzy. Oi, cadê a Diana? Você quer falar logo, Ozzy? Pode ser, não, tanto faz. Pronto. Aí as Deixa eu outras. falar. Pronto, Hum, deixa eu falar logo, pelo menos passa o nervosismo logo, hein? Vai, vou desligar aqui. Muito bem, Leuda. Realmente você, né, expôs mais algumas coisas que para complementar o que a gente já tinha trabalhado, né? E desde o início a gente estava trabalhando o que é oração, né? Que como você estava explicando, como a Oz iniciou, né? Sobre o que é oração, né? Então, a oração realmente é uma conversa, né? Uma pessoa íntima que a gente tem. Enquanto e a importância de nós conhecermos a Deus, estarmos realmente com a palavra dele, conhecer cada vez mais os atributos de Deus, faz com que a gente tenha uma intimidade realmente com o Senhor. Como eu disse na outra vez, que quando a gente tem uma intimidade com a pessoa, a gente passa muito tempo falando, né? E tem realmente várias coisas para a gente falar e agradecer para o nosso Senhor. Se a gente for analisar o que Ele tem feito por nós todos os momentos, todos os dias, né? Realmente a gente tem algo para falar assim, né? Então, o que a gente tinha aprendido, o que a gente aprendeu mais uma vez hoje, né? E foi até um complemento muito bom. Realmente, a oração realmente é uma batalha que a gente enfrenta todos os momentos, é uma guerra. Quando realmente a gente se prostra e diz assim, Senhor, eu vou separar um tempo para o Senhor. É como a Leuda disse, e realmente a gente estava até comentando. Quando a gente vai se propor a um momento de oração, sempre acontece o quê? A guerra de pensamentos na nossa cabeça, né? A gente vai estar lá, né?
orando ao Senhor, conversando com Deus, e vem um pensamento que não tem nada a ver, do trabalho com as crianças, do outro dia, o que é que vai acontecer. Então, realmente é uma guerra, é muito desafiador, mas se a gente não praticar, não colocar em prática o que a gente vem ensinando, não vale, né? Não vai valer de nada. Então, ela é uma disciplina individual que todos nós devemos fazer, não importa que o nosso marido seja crente, os nossos filhos sejam crentes, que eles orem por nós, que nossos pastores orem por nós, pela igreja, mas sim, é um ensinamento de Cristo para nós, né? É uma disciplina realmente que nós devemos fazer todos os dias. Então, como desde o início, as 3 reuniões veio falando sobre o que é ensinamento, o que é oração, né? Realmente, desde o início a gente viu. Nós vimos também os 10 motivos pelo qual não oramos, que a autora abordou 10, mas existem várias, inúmeras razões porque a gente não ora. E hoje a Leuda, né, reforçou e diz, como é que a gente pode melhorar a nossa vida de oração, né? Como eu havia falado da vez passada, realmente é uma prática, porque realmente a gente precisa, todo o tempo, aprender sobre o que é oração, qual a importância dela e colocar em prática. Não adianta, nós aprendermos, estarmos aqui, entrar numa faculdade de teologia ou no aconselhamento bíblico, ou escutar várias pregações de vários outros até ensinamentos, se a gente não colocar em prática, a gente vai ser o quê? Semelhante àquele homem que em Mateus fala, né? Um homem insensato, que escuta a palavra, mas não pratica. Então, a importância de nós praticarmos. E depois de todo esse ensinamento que nós, né, abordamos, aprendemos diante dessas 3 reuniões sobre a oração, aí a gente vem a pergunta, né? A pergunta e o exame realmente, a importância de examinar o que está no nosso coração, o que está impedindo de ter um relacionamento bom com o Senhor por meio da oração, né? Então, eu finalizo, né, a minha participação assim, com essa pergunta. Como é que a gente pode examinar o nosso coração para analisar o que faz com que a gente não tenha esse relacionamento íntimo com o Senhor por meio da oração, né? Que realmente nós possamos cada vez mais ser direcionados, ser ensinados, falar e pregar o que a gente vive e, através da palavra de Deus, o ensinamento do Senhor, se autoavaliar. Senhor, o que é que eu posso e o que é que eu devo melhorar para que eu tenha uma vida em intimidade com o Senhor. Amém, irmãs? Muito obrigada. Diana, e essa pergunta que você fez, né, leva muito assim, lembrar que o que atrapalha realmente a gente não ter essa vida de oração é a falta da leitura da palavra de Deus. Exatamente, Leuda, A exatamente. falta da leitura. Essa semana eu vinha conversando com o André, a gente foi a Jaguaribara e a gente conversou bastante. Foi até um momento muito bom, falando como a gente ora pouco. A gente ora muito pouco, a gente lê a palavra de Deus pouco, né? A gente tem essa leitura da Bíblia muito pouco e em consequência disso, a gente ora pouco, né? Então, uma coisa que eu acredito que atrapalha realmente a nossa vida de oração é não praticar a leitura da palavra de Deus. Oi. Outro ponto também aqui que eu esqueci de falar. Porque a gente não vai conhecer verdadeiramente mais com intimidade do Senhor, né? A gente só vai ter intimidade com uma pessoa se a gente procurar conhecê-lo profundamente, né? Amém. E a oração, Diana, tem a ver também, não só a gente se preocupar com aquele tempo, aquele tempo, que seja muito tempo, então orando não, porque quando você conhece a palavra de Deus em cada situação, a cada momento, você já vai orar
orando, né? Durante o dia, em cada situação. Você está aqui no celular, a pessoa manda um lembretezinho, ore por tal pessoa. Irmão, ore por fulano que está doente. Então, ali você para e ali mesmo você ora, né? Não precisa também você ter que esperar a ter um tempo, muito tempo, porque a Bíblia ela se refere, quando Jesus passava a noite no monte orando, é porque ele tinha uma situação específica para ele tirar aquela noite de oração. Na Bíblia, quando eles tiravam muito tempo para oração, é porque estava acontecendo uma coisa, um momento diferente, um momento específico. Né? Não quer dizer que todo dia nós vamos ter que orar 1 hora, 2 horas, 3 horas, não. Você deve ter uma vida constante de oração durante o dia. Você está aqui fazendo uma coisa, passando um pano na casa, você pode orar. Né? A Ozzy, passa a palavra, uma oportunidade. Leuda, eu agradeço a oportunidade, né, Leuda? Bom, eu disse que tinha alguma coisa para falar no início, né, da reunião, referente à terça-feira. E por quê, né? Porque na terça-feira foi a reunião de tabuleiro, né? Eu compartilhei algo de uma aconselhada minha e não deveria, né? Então, o que é que eu fiz? Realmente, quando eu terminei, eu disse, nossa, eu não deveria ter compartilhado algo que da minha aconselhada. Por quê? O assunto era sobre vitória sobre o pecado, e naquele dia, né, nós tínhamos vivido um dia tão bom, ela tinha feito realmente, tinha praticado essa coisas tão simples, mas vencendo, né, esse pecado, e eu não tinha pedido autorização a ela para compartilhar. Então, quando terminou a reunião, eu mandei uma mensagem para ela, né, pedindo perdão para ela, né, porque tinha compartilhado na reunião, apesar que não falei o nome, vocês não sabem nem onde ela mora, não sabem nem quem ela é, mas eu não deveria ter compartilhado. E aí ela me mandou um áudio, né, eu ia até colocar no grupo, mas eu disse, não, as irmãs não vão entender, eu vou ter que contar toda a história, na sexta-feira eu falo. E ela disse, não, irmã, não tem nenhum problema, você não precisa me pedir perdão, sempre que for para testemunhar de Deus e as vitórias na minha vida, você pode compartilhar. Mas eu disse, mas eu não tinha pedido autorização a você. Então, eu estava pedindo perdão a ela por isso, né? Então, isso realmente é algo bem que a gente precisa vigiar, né? Ter cuidado para não falar. E ela depois disse, não, você está autorizada quando quiser falar, mas realmente foi algo que eu errei realmente naquele dia, né? E eu estou compartilhando isso com vocês, tá bom? Com relação ao estudo, muito bom, Leuda. Fico muito feliz. E você, tão nervosa, mas toda aí, anotando tudo, fazendo estudos a mais do que, né, estava no livro. Isso é muito bom. Com relação realmente à parte que a Leuda falou, né, as 10 formas, né, os 10 maneiras, né, de orar. Eu vou compartilhar um pouco como eu faço, né, pode servir de exemplo, né. Eu normalmente anoto, antes eu anotava assim, né, não sei se dá para ver, né, dá para ver aí? Dá para ver? Anotava só em pequenos papéis, assim, aí botava, segunda-feira vou orar por mim, pelo meu marido, na terça-feira pela minha família, na quarta-feira a igreja, na quinta-feira os vizinhos e tal. Sempre ando com esses papéizinhos dentro da minha Bíblia, com as metas do ano, o que é que eu tenho que orar mais, tal. Mas isso aqui é muito simples, realmente. E como a Leuda falou, a gente tem que estar orando todo o tempo, né? Mas isso aqui realmente são coisas bem simples. Hoje eu faço de forma bem mais elaborada, né? Hoje eu adotei o caderno mesmo, tá? O caderno de oração. E tem essa folha, eu até mandei para a Rita, né? Eu também gosto dessa folha, né? Porque ela é do blog Mulheres em Apuro. Porque o problema é que só é para mulheres, tá? Então tem aqui oração por moças solteiras, por meninas adolescentes, por meninas, as crianças, as que estão namorando
E a minha lista tá pobre aqui, as que estão namorando, porque na nossa igreja, até a que estava eu já risquei, não tá mais. Então, e tem aqui pelas idosas, pelas mulheres casadas, pelas mamães de pequenos. E o que eu acho interessante nessa lista são as sugestões que ela dá de oração. Porque normalmente a gente ora assim: Senhor, abençoa fulano. Deus abençoe meu marido, transforme meu marido. A gente, às vezes, ora geral, de forma geral. E aqui ela vem especificando. E a gente tem, por mais que a Leuda disse, Deus conhece realmente tudo o que a gente está passando. Às vezes a gente não sabe como se expressar. Eu queria tanto pedir uma coisa a Deus, assim, mas eu não sei nem que palavras usar. E aí, nessa folhinha, ela diz aqui, por exemplo, com as moças solteiras. Aí eu coloquei a lista aqui, eu não boto só meninas, não, tá? Aqui a lista, né? Os meninos eu botei desse lado, tá? Aqui, Dudu, Pedrinho, Davi e tal. Botei aqui os meus sobrinhos. E aí tem que orar para mim. Futuros maridos, e eu botei aqui do lado, esposas. Orar por pureza, importantíssimo nesse mundo que está aí tão livre, tão liberal, pela pureza. Intimidade com Deus, estudos, a maturidade espiritual, orar pela honra aos pais, pelas relações familiares, pelas más influências, pelo serviço no reino. Ou seja, aqui realmente eu gosto desse papelzinho assim, porque ela dá sugestões às mamães de bebês, cadê? Deixa eu ver, de pequenos. Orar pela educação dos filhos, pela paciência, pela firmeza, pela administração do lar. Então, a gente acaba tendo um pouco mais de noção sobre o que orar, pelo que orar, né? Então, que às vezes a gente não sabe, a gente só ora no geral, assim, Senhor, abençoa as mães dos pequenos, as que estão grávidas, mas pelo quê, né? É tão bom orar especificamente, tá? Então, com relação ao meu caderno, esse aqui eu ganhei em 2014, né? Uma agenda que eu ganhei em 2014. E aqui, ó, é coisa de mulher mesmo. Tem espelho, tem serra de unha e tudo mais, né? Mas estava bem guardada. Eu disse, não, eu vou usar, né? Eu vou agora começar a caprichar mais na minha lista de oração, fazer de uma forma mais organizada. E aí eu faço, botei logo uma frase aqui, logo no início, né, que ela cita muito nesse livro, nenhuma decisão feita sem oração, tá? Então, uma frase realmente que é necessário, né? Nenhuma decisão que a gente vá fazer, né, que seja feita sem oração. Todas temos que orar. Aí eu coloquei na agenda aqui, a oração tem que ter adoração. Então, se tem que ter adoração, eu coloquei os atributos, né? Comecei a listar aqui os atributos de Deus. Por quê? Porque normalmente a gente começa a oração assim, Senhor, eu te agradeço, né, pelas tuas misericórdias, pelo teu amor, pela tua bondade. Às vezes a gente está orando e o que é mesmo assim a bondade de Deus, né? Aí eu coloquei, tipo assim, um pequeno resumo, né, do que é a bondade de Deus. É tudo que Deus é e faz, né, que é digno de aprovação. Ele se doa eternamente aos outros. O que é a misericórdia de Deus? Ele é bondoso para os angustiados e aflitos, para que na hora que você esteja orando, você saiba pelo que, né, quando citar o atributo de Deus. E eu botei sempre um versículo, né, porque é muito bom orar a Bíblia. Você ora sem medo de errar. Ali você está orando a vontade de Deus. Tem minha lista de gratidão, né? A lista de gratidão, eu coloquei vários motivos aqui de gratidão. Do outro lado, eu coloco os versículos de gratidão. Então, aí você diz, todo dia, ó, você ora por esses seus motivos de gratidão? Não. Às vezes eu oro pelos 2 primeiros, depois eu oro no dia seguinte eu oro pelos demais, mas se você está com mais tempo, você pode passar por toda a sua lista e ir agradecendo, né? E aí eu coloquei a lista, por exemplo, eu tenho uma página específica pelo meu marido, né, orando por ele. Por quê? Pela santificação, pelos ministérios, pela saúde, pelo trabalho, pelos cursos que ele está fazendo, e coloco versículos embaixo. Né? Então, tem, por exemplo, 2 Timóteo 2:2, que diz que
o homem que ele seja apto de ensinar outros. Então, muitas vezes eu oro, né, esses versículos. Então, coloco uma lista, uma página só pela salvação, né, a salvação dos meus familiares que não são crentes, dos meus colegas de trabalho, dos meus vizinhos, tá? Então, dos meus sobrinhos que são criança ainda, né, que precisam chegar ao pleno conhecimento de Deus e serem salvos. Oração pelos meus aconselhados. Nessa questão da pandemia, eu fiz uma página específica e eu oro pelos governantes, pelos secretários de saúde, pelos médicos, enfermeiros, pela vacina, pelas pessoas que são afetadas. Então, eu coloco e eu detalho, pelos governantes, porque às vezes a gente diz, Senhor, abençoa o presidente, pelo que mesmo, né? Então, é muito bom, eu vou detalhando aqui, pela salvação deles, pela sabedoria, pela proteção, pelo compromisso com o povo, pelo zelo e tal, né? Então, e você, quando vai fazendo essa lista, você quando pega e diz, eu podia orar por isso também, e você vai melhorando todos os dias. E oração por mim, aí tem a lista aqui, tá aqui a menopausa, viu? Já tô orando de verdade. Né? Estou orando para que Deus me livre dos sintomas, viu? Mas estou orando por isso, tá? Já. E pelos irmãos da igreja, né? Aqui pela liderança, os ministérios, adultos, crianças, as finanças, o terreno, a construção. Nós temos um problema na justiça, né? Então, nós temos que lembrar de orar por isso também. Então, e o que eu faço? Essa é a minha lista, assim, mais geral. Mas, toda semana, no domingo, eu coloco, assim, semana, de 10 a 17. Então, eu faço uma lista do domingo até o próximo sábado. Eu coloco aqui o intervalo, né? E aí eu coloco as coisas que eu tenho que orar naquela semana. E aí inclui a saúde de muitos irmãos, tipo, né? A Gabi falou hoje, né? Da questão do bebê dela. Ok, já orei na hora, como a Leuda falou. Não precisa, né? Você esperar o momento de oração para orar por um problema. Se algum irmão pede, irmão, ore por mim, né? Às vezes no grupo mesmo, né? O pessoal diz, pede oração, às vezes eu oro naquela hora, porque, para não esquecer, hoje, como eu já adotei o caderno, com certeza eu vou trazer aqui para o caderninho, tá? Daquela semana. E aí eu botei aqui a oração, né? Pela saúde de algumas pessoas, pelos meus aconselhados, pelas missionárias da nossa igreja, alguns motivos de oração específicos para esta semana, tá? Por exemplo, a gente vai começar a gravar, fazer videoaulas, aulas remotas. Eu comecei a orar por isso, né? Porque eu só sei dar aula vendo pessoas interagindo e agora eu vou ter que gravar vídeo. Então, tá aqui os objetivos dessa semana. E aí, na página seguinte, eu coloco, na semana seguinte, por exemplo, tá aqui na minha lista a Nilma, por exemplo, a Elisete, tá aqui na minha lista faz umas 3 semanas, e eu vou repetindo o nome dela. Na semana, quando ela ficar boa, eu vou colocar como motivo de gratidão, né? Então, resposta de oração. Então, a gente já vai agradecendo a Deus. Tá aqui o nome, né? Alissa, Caleb e Carla. Deus, já posso... no domingo, Carlinha, como é que está? E não é que eu não vá mais orar por esses irmãos, tá? Mas é porque eles foram motivo de oração mais específicos nessa semana. Então, a Gabizinha, eu já sei que vai perdurar até o bebê nascer, né? Se tiver tudo dos planos do Senhor. Então, é assim que eu mantenho semanalmente, tá? E aí, ela fala no livro, onde é que ela ora, né? Ela diz, olha, eu já orei na mesa da sala, eu já orei sentada no chão, assim, o momento de oração dela, porque ela dá orientação assim, você tem que ter um caderno, uma Bíblia, você tem que aprender a orar, você tem que estudar para orar. Assim como você, por exemplo, a Luciana, com certeza ela estudou para fazer bolos e doces, e ela fica pesquisando uma coisa e outra, assistindo vídeos. Então, a gente também precisa aprender a orar. Como a Leuda falou, os salmos são maravilhosos. Tem dia que eu pego sempre minha agenda, né? E o certo é assim, quando eu pego essa agendazinha
Aí eu digo, ó, não converse comigo não, que eu tô orando. Porque eu sento, hoje eu faço isso, eu sento às vezes na minha cama, eu sempre oro, eu pego mais ela à noite, né? Meu horário é à noite. E aí eu sento e fico lá, passo folha por folha. Eu sei que agora a gente está com mais tempo, né? Por causa desse isolamento, o trabalho tá mais reduzido. Mas eu fico, não, Senhor, quando voltar. Sim, aí vocês, todo dia você passa essa lista, todo dia. Eu passo, mas tem, por exemplo, um momento de gratidão. Eu não preciso orar por toda aquela lista. A igreja, eu oro especificamente naquela semana, eu vou orar só pela liderança, na outra semana orar só pelas finanças, tal. Não preciso passar toda a lista. Mas se eu tenho tempo, como eu estou tendo agora, então eu fico lá meia hora, uma hora sentada, só passando minhas folhas e orando, né? E aparentemente eu estou lendo, né? Mas eu estou conversando com Deus. Né? Então, ela disse que faz isso sentada no chão, ela disse que já estudou. Eu achei engraçado, porque é do jeito que eu estou fazendo, sentada na cama, encosto lá e fico orando. Então, a oração, por exemplo, eu registro também no meu caderno as orações que tem na Bíblia, né? E como eu estou estudando o livro de Lucas, quando eu vi a oração de Maria, é linda demais, a gente aprende muito, né? No capítulo 1 de Lucas, Maria orando. Minha alma engrandece ao Senhor. O meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, pois atentou para a humildade da sua serva. De agora em diante, todas as gerações me chamaram bem-aventurada. Ela fez uma oração linda. A gente pode orar, né? Copiar, aprender com ela. Aí eu disse, como é que Maria sabia orar? Ela tinha o Antigo Testamento, com certeza ela conhecia Deus, né? Aí eu estou sem câmera? A minha está dizendo que eu estou sem câmera? Eu estou sem câmera? Não, Rose, não, tá normal, tá te vendo. Em alguém. Tudo bem. Mas aí, orar a palavra. Gente, eu tenho essa prática desde os meus 14 anos. Foi numa escola dominical que a minha professora me ensinou. Ela deu uma aula lá, e como a maioria era adolescente, todo mundo fazendo terceiro científico ainda, não era nem ensino médio, e ela disse, vocês querem ser aprovados, né, no curso de vocês, pois vocês orem a palavra. E até hoje eu lembro dos textos que eu orava. Eu tenho a mente de Cristo, é um texto de Jó que diz assim, Deus ensina, quem ensina como Deus, né, que ele é o mestre acima de todos os mestres. E às vezes eu orava assim, meu versículo meio fora do contexto, né, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Mas eu fiz minha listinha de versículos e orava, né. Para orar a palavra. E ela diz também para você, por isso que a Leuda falou, né, que ela diz, leia a bibliografia de mulheres que oravam, né, de pessoas que oram. Você precisa aprender a orar. E aí tem esse livro, por exemplo, né, que é O Poder da Esposa que Ora, né, que é outro livro, bem que no final ela traz algumas orações. E por que é interessante? Não é para a gente copiar, não é para a gente ficar repetindo essa mesma oração, mas é para a gente aprender, né? Aprender como orar, porque às vezes a gente não sabe como se expressar mesmo, como pedir. A gente queria, nossa, eu queria tanto, eu queria ter palavras, né, para expressar o que eu estou sentindo, mas é porque precisa aprender. Né, e nesse livro, por exemplo, ela orando só ela orando pelo esposo, né, orando pela paternidade. Aí ela diz, Senhor, ensine fulano, aí diz lá, né, o nome do marido, a ser um bom pai. Ela diz, mostre quando deve disciplinar e ajude-o a ver que quem ama o filho cedo o disciplina. Que ele nunca provoque os filhos à ira, mas os crie na disciplina e na admoestação do Senhor. Ela está orando a Bíblia, ela está orando um texto de Efésios 6:4. Oro para que sejamos unidos nas regras que impomos a nossos filhos e que estejamos de acordo sobre como eles devem ser educados. Oro para que não haja brigas ou discussões sobre como cuidamos deles e as coisas que acontecem na vida deles. Aí ela dê habilidade na comunicação com os filhos. Oro para que ele não seja severo, duro, cruel, abusivo.
crítico, tal, mas oro para que ele seja bondoso, amoroso, brando, tal. E ela vai fazendo uma oração bem curta, né, orando para o papel do marido dela como pai. E aí tem aqui várias orações que aí a gente lê e ora para a gente aprender, né, muitas vezes a saber como se expressar, tá? Então, são dicas, né, que ela realmente dá no livro, orar versículos, ler livros sobre oração. Esse livro mesmo aqui, na revista da Avon, antes vendia só as orações, porque ela primeiro faz um estudo, tipo, sobre o trabalho, sobre a sexualidade do marido, sobre os medos do marido, e depois, no final, ela traz a oração. Mas na revista da Avon vendia só o livreto com as orações, que é também muito bom para você aprender como orar. Então, que esses estudos, né, que nós tivemos aí, esses 3 estudos, né, sobre oração, motive vocês a realmente ter uma vida de oração mais efetiva, mais eficaz, né? É óbvio que ela diz assim, acorde e durma, né? Que as primeiras palavras e as últimas sejam direcionadas a Deus, é verdade. Que eu, por exemplo, logo cedo eu faço minha oração mais curta, né? Mas à noite aí eu faço essa mais longa, mais detalhada, né? Eu faço de joelho? Nem sempre. Imagina, eu de joelho com esse caderninho ligado, passando folha por folha, não tem nenhum problema. Hoje eu sento na cama e fico lá conversando com Deus. Mas às vezes, né, você quer se ajoelhar, quer falar com Deus, bom, tem outros momentos para fazer isso também. E ao longo do dia, todo o tempo, como vocês aí comentaram, você pode estar orando, você deve orar, né, todo o tempo. Então, eu disse para as meninas, às vezes eu estou aplicando provas, e eu vou passar 2 horas em pé olhando para aqueles alunos. Eu começo a orar por eles. Assim, e eu tenho que me controlar, porque às vezes eu quero chorar. E os olhos ficam boiando. Daí, às vezes, eu começo a orar pela vida deles, para Deus salvar, para Deus alcançar, para Deus dar sucesso na vida profissional. Eu começo a orar por eles e fico querendo. E orando, eu digo, eu vou passar 2 horas aqui fazendo o quê? Né? Então, eu faço isso e às vezes eu digo, nossa, preciso mudar meu pensamento, porque daqui a pouco eu vou chorar. Né? Mas todo o tempo, você tem que estar ligada, orando, né? Então, foi muito bom esse período, esses ensinamentos. E aí, a gente vai aprendendo, né, uma com as outras. Amém, Raquelzinha? Falei demais, como sempre. Ô, Ozzy, esquecemos até o tempo. E depois, Que puxão de orelha. Mas é verdade, viu? E assim, a gente tem aquele hábito de estar fazendo algo, eu gosto muito de estar fazendo tudo e com o pensamento no Senhor, orando, né? Quando veio a notícia da Gabi também, logo me deu aquele paque, mas assim, não, calma, né? E ali eu comecei a orar, mas é verdade, como a gente é falho a nos aproximar do Senhor, né? Ele dá um livre, assim, um tempo, a gente temos tempo bastante. Somos falhos nisso, né? Mas que Deus, com a sua misericórdia, com sua graça, que possa, assim, estar nos exortando sempre. Que ensinamento esse livro. Muito, muito bom. Que, assim, nós estejamos alerta a fazermos mais isso, né? Porque tempos nós temos. Só precisamos usá-lo para a glória de Deus e deixar de dar desculpa que para Deus não vale. Sabemos que para Deus não justifica. É falha nossa mesmo, somos nós mesmos. É tanto que quando a gente está no aperreio, corre e pede oração. Será que eu estou realmente tendo intimidade com o Senhor antes de pedir a oração? Será que eu estou tendo intimidade com Ele necessária, né? Para compartilhar aquele meu sofrimento, para compartilhar aquilo que eu estou necessitando em oração? Às vezes não, às vezes nós não estamos com aquela intimidade, com aquela, né, com aquele tempo com o Senhor e logo eu corro e peço socorro, né? Que isso sirva mesmo para que a gente venha nos alertar a isso. Tempo nós temos, só não estamos usando para com o Senhor da maneira com que Ele manda, né? Amém.
Mais alguma irmã queira comentar, compartilhar algo? Oi, Leuda. Não estão escutando, Leuda, você direito. Está ouvindo agora? Muito baixo. O fone está Tá, Ozzy? conectado, né não, Leuda? Você está sem o fone? Eu acho que sim, tá muito... Oi, fala aí de novo, Leuda. Saiu. Acho que é a internet dela. Mais alguém quer comentar, compartilhar algo? Raquelzinha, é Rita? Isso. Eu. Oi, Rita. Eu quero falar, eu quero agradecer por esse estudo, né? Porque através desse estudo eu estou adquirindo o hábito de orar mais, orar há muitos minutos, porque a minha oração era muito pequena, eu ficava muito triste com a minha oração, que era tão pequena, certo? E eu também queria encorajar as irmãs que venham encorajar os seus filhos a começar também a orar, para poder eles ter o hábito, né? Porque se a gente que é adulto tem tanta dificuldade, então vamos fazer com que nossos filhos venham a ter esse hábito também. As meninas, os meninos, né? Os que são maiores, né? Que já têm entendimento. Amém. Amém. Andréa, pode falar. Mulher, Rita, só o seu eu falo microfone, já. viu, Rita? Raquelzinha, eu falo já, deixa eu só atender aqui o entregador, viu? Tá, Aí eu falo ok. já. Leuda, você quer falar, Leuda? Não sei se Leuda voltou. Não, Leuda não voltou. Mais alguém quer comentar algo? Oi, Leuda. Voltou Pode falar. sim, Raquel. Pronto. Oi. Era só Ei, lembrar, passa pra dentro. Vai, rapaz. Ixi, Ei, isso aqui. Andréa, desliga aí seu microfone, Andréa, por favor. Pronto, Leuda, pode falar. nesse momento agora de pandemia, né? E que a gente esteja orando por essas pessoas, as pessoas que não conhecem a Cristo. Né? Tem muita gente passando por um momento de ansiedade, depressão. E na nossa oração a gente esteja colocando pessoas, até mesmo crente também. Né? Eu queria só compartilhar uma coisa com a gente. Eu sempre, quando eu estava na menopausa, né, que era eu tinha muita ansiedade. E hoje, quando eu estava fazendo estudo, aí eu lembrei, eu digo, nossa, como Deus é bom. Passou, né? Antes 2 horas da manhã, 3 horas da manhã, para me levar para o SESC, eu ia morrer. Agora, Leuda, tá bem baixo o seu microfone. Fica cortando também. eu já terminei. Agora eu me pego sentada na cama, assim, 4 horas da manhã, hora para ficar alguma coisa, agradecendo a ele. E isso é muito agradecendo a Deus por esse tempo lá. E não esquecer de orar por essa pessoa. Colocar o momento é esse. Deus espera que. Amém. Não vou falar mais, eu falei mais. Amém, irmãs? Oi, Mais Raquel. alguém? Raquel, Oi. eu digo, com relação às mães, né, que tem, por exemplo, tem 2, 3 filhos, cada filho tem necessidades específicas, né, às vezes tem um caráter, né, um gênio, né, que a gente chama diferente, então é muito bom realmente cada uma ter uma lista de oração específica para cada filho, né, às vezes um é uma menina, o outro é um menino, né, às vezes são pedidos, né, são motivos de oração bem diferentes, né. Então, é interessante, né, você também ter, né, eu sempre oriento algumas irmãs, assim, para cada filho, você tem a sua listinha específica de orar por eles, né, com pedidos bem específicos. A Ozzy falou aí, né? Quantos motivos a Ozzy falou
os motivos de oração, né? Quantos motivos a gente tem para orar e a gente acha que não tem, né? Às vezes até mesmo a gente começa a orar e você vai lembrando de algumas coisas, mas não são tão específicas como a Ozzy citou, né? A questão da gente orar pelo governador, pelo presidente, que Deus abençoe. Abençoe a quem? Né? E a gente fica nessa, Senhor, abençoe meu irmão, abençoe fulano, ciclano, mas a gente